Olá, eu sou Joyce Pimentel e veremos pontos notáveis do triângulo. As três medianas de um triângulo interceptam-se no mesmo ponto, que divide cada mediana em duas partes, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Chamamos esse ponto de encontro de baricentro. Então, por hipóteses, temos que AM1 é uma mediana, BM2 é outra mediana e CM3 é a terceira mediana. E queremos mostrar que a interseção dessas medianas é um ponto que chamaremos G e que AG é igual a 2 vezes GM1, por exemplo, e que o mesmo acontece com as outras medianas. Vamos chamar a interseção de BM2 com CM3 de X. E vamos considerar os pontos médios D e E de BX e de CX. Então, no triângulo ABC, o AM3 é congruente ao segmento BM3 e o segmento AM2 é congruente ao segmento CM2, uma vez que esses pontos M são os pontos médios de onde traçamos as medianas. Disso concluímos que o segmento M2-M3 é paralelo ao segmento BC e M2-M3 é o segmento BC dividido por 2. No triângulo XBC, temos que XD é congruente a BD e XE é congruente a CE. Então, temos que o segmento DE é paralelo a BC e o DE é BC dividido por 2. Dessa forma, temos que o M2-M3 é paralelo ao DE e o M2-M3 é congruente ao DE. Então, os pontos M2, M3, D e E é um paralelogramo. Portanto, o DX é congruente ao XM2, o BX é igual a 2 vezes o XM2. E também temos que o EX é congruente ao XM3, ou seja, o CX é igual a 2 vezes o XM3. Logo, a mediana BM2 intercepta a mediana CM3 num ponto X, tal que o segmento CX é igual a 2 vezes o segmento XM3. Se agora pegarmos as medianas AM1 e CM3 e chamar de Y a interseção dessas medianas, de modo análogo, vamos concluir que o AY é 2 vezes o YM1, o CY é 2 vezes o YM3 e, portanto, o CX é igual a 2 vezes o XM3, ou seja, o X é igual a Y. Então, vamos dar ao nome desse único ponto de ponto G, que é o encontro das medianas. Então, concluímos a tese, que a interseção das medianas é um único ponto que chamaremos de G e que a distância do vértice a esse ponto é o dobro da distância do ponto até o lado. Esse ponto de encontro das medianas é o que chamamos de baricentro e ele é o centro de gravidade do triângulo. Agora queremos falar sobre o incentro. As três bissetrizes internas de um triângulo interceptam-se no mesmo ponto que está a igual distância dos lados do triângulo. Então, temos por hipótese que AS1, BS2 e CS3 são as bissetrizes internas. E queremos mostrar que essas três bissetrizes se interceptam num único ponto e que a distância deste ponto até as laterais do triângulo é a mesma. Vamos chamar a interseção de BS2 e CS3 de S. Então, o S pertence ao BS2 e a distância do ponto S ao lado A é igual à distância do ponto S ao lado C. E o S também pertence ao segmento CS3 e, portanto, a distância do ponto S ao lado A é igual à distância
do ponto S ao lado B. Podemos afirmar isso por conta da propriedade dos pontos da bissetriz, que diz que todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo. Então, a distância do ponto S ao lado B é igual à distância do ponto S ao lado C. Ou seja, o S pertence à bissetriz que liga o vértice A ao ponto S1. E com isso, nós mostramos a nossa tese que diz que a interseção das bissetrizes é um único ponto, que chamamos de S, e que a distância desse ponto às laterais, aos lados do triângulo, é única. Ao ponto de interseção das bissetrizes, nós damos o nome de incentro, e ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. As mediatrizes dos lados de um triângulo também interceptam-se no mesmo ponto, que está a igual distância dos vértices do triângulo. Então, nós queremos falar agora do circuncentro. Por hipótese, nós temos que M1, M2 e M3 são mediatrizes dos lados BC, AC e AB. E queremos mostrar que a interseção dessas mediatrizes é um único ponto, que chamaremos de O, e que é congruente o segmento OA, que é a distância do centro ao vértice, é congruente ao OB, que é congruente ao OC. Vamos chamar de O a interseção das mediatrizes M2 e M3. O ponto O pertence à mediatriz M2, portanto, o segmento OA é congruente ao segmento OC. O também pertence à mediatriz M3, portanto, o segmento OA é congruente ao segmento OC. Podemos fazer essa afirmação a partir da propriedade dos pontos da mediatriz, que diz que todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades do segmento. Portanto, chegamos à conclusão que o segmento OB vai ser congruente ao segmento OC, ou seja, o ponto O pertence à mediatriz M1. Com isso, mostramos que a interseção das mediatrizes tem um ponto em comum, que é o ponto O, e a distância do encontro das mediatrizes, os vértices, é sempre a mesma, são congruentes. A esse ponto de interseção, vamos dar o nome de circuncentro, e é ele que é o centro da circunferência circunscrita do triângulo. E, por fim, vamos mostrar que as três retas suportes das alturas de um triângulo interceptam-se no mesmo ponto. Observe que aqui falamos de retas suportes das alturas, porque nem sempre as alturas em si vão ter um ponto de interseção. Então, por hipótese, temos que a reta AH1, BH2 e CH3 são retas que contêm as alturas. E queremos mostrar que essas retas se interceptam num único ponto que chamaremos de H. Pelos vértices A, B e C do triângulo, vamos conduzir retas paralelas aos lados opostos. E vamos ter o triângulo M, N e P. Note que A pertence a NP e NP é paralelo a BC. O B pertence a MP e MP é paralelo a AC. O ponto C pertence ao MN e o MN é paralelo a AB. Portanto, formamos dois paralelogramos. APBC é paralelogramo, portanto, o AP é congruente ao BC. ABCN também é paralelogramo e, portanto, AN vai ser congruente a BC. Logo, o A vai ser ponto médio de NP, uma vez que AP tem que ser congruente ao AN. Temos também que AH1 é perpendicular a BC e que NP é paralela a BC. Logo, a reta AH1 é perpendicular ao segmento NP. Se A é ponto médio de NP e AH1 é uma reta perpendicular a NP,
temos que a H1 é mediatriz de NP. Analogamente, a reta BH2 é mediatriz de NP e a reta CH3 é mediatriz de MN. Como já vimos que as mediatrizes de um triângulo se encontram em um só ponto e essas retas são as mediatrizes do triângulo MPN, temos que AH1, BH2 e CH3 vão se encontrar no ponto H, o que mostra a nossa tese.